Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez no canal, Voz que Clama no Deserto, e desta feita aqui no nosso quadro, Jovem Sois Forte, onde tratamos aqui do conteúdo da lição dominical do próximo domingo. O propósito desse quadro é proporcionar para você, jovem, você que é adolescente, ou você também que queira estar por dentro do conteúdo das lições da classe dos jovens, como também do adolescente, né? Será publicado amanhã. É justamente para você que não tem revista, não tem condições de estar na sala de aula no domingo ali, né, com jovens ou com os adolescentes, como também, e por isso, mas você gostaria de estar por dentro aí da lição que está sendo tratada a cada trimestre aqui pelo canal. Estamos aqui dentro do quadro, né, como já foi mencionado, e o tema central agora nós vamos estar entrando, na verdade, onde estaremos aqui começando, né? Estava acertando aqui que estava errado. Estaremos começando o segundo trimestre. Estaremos começando aqui o segundo trimestre, né? Onde o tema central agora na classe dos jovens é Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E a teopraxia é fé e ação em meio às adversidades da vida, tá bom? O tema da lição, da primeira lição, tem como título Davi, escolhido de Deus e ungido pelo Senhor, tá bom? Para tanto, vamos estar agora aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Pai, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. E a esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Estamos aqui diante, Pai, agora do início do segundo trimestre, primeira lição. Te agradecemos todo o decorrer do primeiro trimestre, e como diferente do primeiro, Pai, o Senhor venha nos abençoar em cada tema, em cada lição, em cada conteúdo. Faz isso, Pai, em nossas vidas, abençoa cada jovem, cada adolescente, salva aqueles, Pai, que ainda não são salvos. E ser conosco, Pai, durante aqui esse período, e a todos que depois vão estar também acompanhando aqui o conteúdo desta lição, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém. O texto principal diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. É interessante, caro jovem, que o fato de Davi ser escolhido por Deus trata-se justamente da prerrogativa dentro do governo, né? E do desenrolar e do plano de Deus no que diz respeito à salvação, né? E Saul foi o primeiro rei a ser escolhido, mas Saul foi escolhido pelo povo. Tinha uma estatura alta, era bonito de aparência. Porém, Saul foi reprovado por Deus.
E Deus agora escolhe a Davi. E esse Davi foi escolhido segundo o coração de Deus, ou seja, foi da vontade de Deus colocar Davi ali para estar à frente de Israel. Porém, nós temos que ter em mente, à luz da Bíblia, caro jovem, que Deus conhece particularmente cada um de nós. Observe bem o que vou estar aqui afirmando à luz da Bíblia. Deus, sabemos, conhece-nos particularmente a cada um de nós. Então, Deus conhecia Davi. Deus não é pego de surpresa, amado. Deus sabia das oportunidades em que Davi iria falhar. Observe bem isso, caro jovem. Que Deus ia falhar. Deus sabia que Davi ia buscar, depois das perseguições de Saul, abrigo em Gate, sobre a confiança e a proteção dos filisteus, e isso de maneira enganosa. Quando quando viu que estava no estreito, ele subiu nas paredes da porta ali, babando, dando uma de louco, para que o retirasse ele dali, ele não sofresse qualquer situação ali de perigo de morte. Mas também Deus sabia de Davi e ia cometer o adultério. Observe essa questão, amado, para que jamais venhamos a nos fiar pelo caminho da presunção, de achar que nós somos usados por Deus, de achar que nós somos escolhidos por Deus, por algum mérito nosso. Deus conhecia Davi e sabia que tudo isso estaria para acontecer. Observe bem isso, caro jovem. E olhe para a palavra de Deus, se isso não é verdade. Deus, ele, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, diz o apóstolo Pedro. E Deus sabia daquela trajetória, daquela derrocada de Davi diante daquele pecado com Betsebe. Mas ainda diante de tudo isso, o que nós entendemos pela escolha de Deus a Davi é que Deus sabia que Davi era um homem sincero de coração. Davi, a exemplo de Saul, jamais, em qualquer percalço da sua vida como rei ou como pessoa dentro dessa comunhão com o Senhor, ele iria buscar qualquer álibi. Nós não observamos, não vemos Davi em nenhum momento se queixar de Deus da perseguição de Saul. Davi ora a Deus nas suas orações para que ele venha socorrê-lo frente aos perigos comuns a qualquer governo, no caso ali do tempo de Davi, que era em guerra. Era guerra, sempre havia alguma guerra e o rei, ele saía junto com seu pelotão militar, sempre saía à frente. Porém, Deus, ele conheceu em Davi, viu em Davi, que não foi mérito, mas ele viu em Davi, por isso que ele foi segundo o coração de Deus. Alguém que era sincero, que reconheceria os momentos da sua falha, o momento do seu fracasso, as suas limitações e buscaria em Deus. Buscaria em Deus, independente de qual fosse a situação, o perdão de Deus, o socorro de Deus, a ajuda de Deus. Ainda que ele, como citei aqui, por um momento que faz parte da fraqueza de Davi, foi quando ele fez aquela situação ali junto aos filisteus. Porém, Davi, ele nunca procurou álibi, como Saul fez, até querendo colocar nas costas do povo uma responsabilidade que era dele em ter aguardado naquela oportunidade Samuel chegar. Então observe que Deus, ele nos conhece e que o fato de sermos um instrumento em suas mãos não quer dizer que seja por conta de algum mérito nosso.
Por isso que diz aqui o texto: sonda-me, ó Deus. É a oração de Davi. E conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Resumo da lição: Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Texto bíblico, 1 Samuel 16, 1-13. Então disse o Senhor Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, envia-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu gostaria já no primeiro versículo aqui, caro jovem, abriu aqui um parênteses, que é importante isso aqui. Deus fala com Samuel inquirindo da insistência dele em ter dó de Saul. E ele diz: havendo eu rejeitado. É aqui que eu quero deixar essa colocação, esse apontamento aqui muito importante para cada um de nós. Deus estava rejeitando Saul com respeito ao governo, a estar à frente da nação de Israel. Observe bem isso. Saul não estava reprovado com respeito à sua comunhão. Se Saul permanecesse como um israelita, sendo fiel a Deus, aceitando esse percalço pelo seu caminho, e essa rejeição com respeito a continuar aquilo que ele foi colocado para cuidar do povo de Deus, ele continuaria sendo o homem de Deus. Isso nos ensina, amados, que ainda que nós venhamos falhar na questão daquilo que deveríamos fazer como um comissionamento de Deus, isso não quer dizer perda de salvação. Isso não quer dizer nós estarmos destinados ao inferno. Porque muitos dizem assim, né? Usam esse termo, que Deus vai nos cobrar naquele dia de algo que nós deixamos de fazer. E até mesmo levando para esse campo de que nós estamos correndo o risco de cairmos na perdição, só pelo simples fato de não fazermos aquilo que deveríamos fazer dentro de um comissionamento de Deus em nossas vidas. Então isso aqui é muito importante, que ainda que Saul ele tenha chegado ao extremo que chegou, porém até aqui a rejeição de Deus era somente dele como rei sobre Israel, mas não como alguém sendo rejeitado por Deus plenamente na questão do relacionamento dele com Deus. Então fica aqui para nós esse apontamento muito importante em nossas vidas. Que nós, se chegarmos, caro jovem, você chegar nessa condição de você ver Deus operar através da sua vida, você pedir batismo com o Espírito Santo, o Senhor te revestir de poder para proclamar o nome do Senhor Jesus, o Senhor te conceder dons espirituais, fazer com que, ou até mesmo ministeriais, para que você venha operar, né, na igreja, no ministério em que você se encontra como um ministro do Evangelho, e você parar na metade do caminho. Entenda que isso não significa perdição eterna. Isso significa algo que faz parte dentro das nossas características como humanos, e dado a esse ponto de fraqueza, esse ponto de erro. Mas se for esse o seu caso, ou chegar futuramente a ser o seu caso compreenda que o Senhor é aquele que não apaga o pavio que fumega, e nem quebra a cana, nem maga a cana. Ou seja, Deus é um Deus restaurador. Deus é um Deus não de segunda oportunidade, mas é um Deus de segunda, de terceira. E quantas oportunidades se tiver dentro do nosso alcance, clamarmos a Ele,
Poderoso é o Senhor para nos restaurar. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Davi falhou, amado, quando como rei no pecado de Betseba. Diz a Bíblia que Deus, falando através do profeta Natã, que ele tinha vituperado a palavra de Deus e o nome de Deus, qual ele representava como rei. Porém, Davi, ele se humilhou diante de Deus e foi restaurado por Deus. Onde a sua oração no Salmo 51 ele diz: dai-me um coração reto. Davi sabia que o coração dele não era seria um coração reto em todo o tempo. Mas ele não queria mais passar pelo aquilo que ele passou. Ele não queria cometer tamanho pecado pelo qual ele cometeu. E Deus ouviu a oração de Davi. Deus restaurou Davi, amado. Foi diferente de Saul. Saul foi rejeitado porque no momento em que Samuel falou com Saul, ele buscou um álibi. Saul, ele buscou um bode expiatório e não assumiu o seu erro. Quem sabe ali, e nem se humilhou diante de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Como a Bíblia nos mostra, e Deus ele nos deixou essa promessa, que aquele que se humilhar será exaltado, será restaurado, porque Deus conhece as nossas limitações, amado. Davi foi um homem poderosamente usado na mão de Deus, mas era um homem. Nós somos um homem. Nós somos dotados a falhas, a abandonar ao Senhor por um tempo. Mas Deus está de prontidão. Sabia disso, caro jovem? Quando a palavra do Senhor diz, diante da igreja de Laodiceia: estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo, e tu comigo. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então fica aqui esse apontamento que até agora o Senhor me fez aqui, está dividindo com você essa realidade. Não desista, mas se cair, se volte para Deus. Se humilhe diante do Senhor, e por certo, o Senhor estará o renovo necessário para que eu e você possamos nos levantar e prosseguir a servir ao Senhor, segundo a graça que a cada um de nós Ele há de nos dispensar. Amém? Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-á a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então o ancião da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos. Deixa eu ver se eu abri para vocês aqui. Abri. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê que está diante dos olhos. Porém o Senhor, ele olha para o coração. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não é a aparência, não muito menos a estatura. Não é qualquer qualificação pela qual venhamos a ter que é oriunda de Deus. Porque nada recebemos se não for dado do céu.
não for dado por Deus, louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então chamou Jessé e Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Ele disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Introdução. Ao enumerarmos os principais estadistas da história, ou os reis mais célebres, ou ainda os personagens bíblicos mais admirados, provavelmente Davi, para parte da imensa maioria das listas. Sem dúvida, temos um jovem vindo de Belém, uma das personalidades mais conhecidas da humanidade. Nesta primeira lição falaremos sobre o chamado de Davi, a soberania de Deus e a vocação divina para nossas vidas. Então, essa lição aqui, como as demais, é de suma importância para você, meu jovem. Quer dizer que você possa compreender que Davi, aos 17 anos, ele foi escolhido por Deus e foi ungido para um importante negócio, de suma importância, de estar à frente de uma nação. Um jovem de 17 anos, não por conta da linhagem, como eram os reis, mas porque Deus o escolheu diretamente a este jovem. O chamado de Davi, tempos difíceis. No dia de Davi, Israel passava por uma série de situações que despertava certa preocupação. Em uma região bastante disputada por povos vizinhos, os hebreus mantinham uma vigilância frequente contra os invasores. Essas disputas territoriais, ora, eram constantes e motivadas pela busca de água, de pastagem, de terras cultiváveis e por incompatibilidade religiosa e cultural. É necessário enfatizar que muitos desses problemas vieram em decorrência de um constante esquecimento do povo acerca do Deus que fizera por ele. O Senhor orientou os israelitas sobre como deveriam buscá-lo e como deveria ensinar às novas gerações acerca do livramento recebido e vitórias conquistadas. O povo que saiu do Egito tinha um perfil sofrido e pouco preparo para a batalha. No deserto, Israel foi pastoreado e conduzido pelo Senhor. A partir desse cuidado, o povo que estava prestes a cruzar o Jordão era forte e reconhecido pela sua bravura e postura vitoriosa. No entanto, nos anos seguintes, os israelitas negligenciaram as orientações divinas a ponto de se levantar uma geração que não conhecia ao Senhor. Tem nisso uma sequência lamentável de fatos, que pode ser acompanhada ao longo do livro de Juízes. Sem Deus, o sofrimento é inevitável. A força e orientação que vinha do Senhor já não é mais constante. O povo cai nas mãos dos inimigos, os filisteus, por exemplo. Foi o caso aqui do contexto de Davi. O povo se arrepende e clama. Deus manda juízes, a libertação é alcançada. O povo se alegra, porém logo se esquece e volta a maus hábitos. E o ciclo se repete algumas vezes. Segundo subponto, Samuel, um profeta em Israel. Samuel entra em cena envolto em uma história inspiradora. Um verdadeiro presente de Deus, fruto de uma oração impressionante da sua manhã. Cresceu servindo ao Senhor e ao longo de sua vida teve uma destacada importância à frente do povo de Deus. O último líder do período de Juízes,
aos poucos foi sendo visto pelo povo como insuficiente. Com o passar do tempo, os israelitas começaram a desejar um rei, nos moldes das nações ao seu redor. E Saul foi escolhido. Ao contrário do que muitos pensam, Saul também foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta para esse grande missão. Só ressaltando aqui, que aqui ainda que o professor ele descreva, o texto bíblico, ao falar de Saul, diz que foi escolhido pelo povo, pela permissão, é lógico, pela vontade permissiva de Deus. Mas foi demonstrado, né, que o melhor é a vontade de Deus. O melhor a ouvirmos é a voz de Deus e não a voz do povo. Eles pediram um rei e eles escolheram Saul por conta da sua estatura, por conta da sua aparência. E Deus permitiu que Saul fosse rei de Israel. Ungiu também a ele. O Espírito Santo passou a fazer parte da vida de Saul. Só saiu dele depois daquela situação em que aconteceu que sabemos da derrocada de Saul. Porém, Deus ele permitiu. Assim como foi com Davi, Deus escolheu os seus. Porém, não basta sermos escolhidos, precisamos fielmente obedecer ao Senhor, estar sempre no centro de sua vontade. Deus escolheu Saul, mas Saul aos poucos deixou de escolher e ouvir Deus. Olha aí. Assim como no tempo dos juízes, com o esfriamento do coração de Saul, o povo também começou a sofrer e as consequências estavam tomando grandes proporções. Enfim, chegou um dia em que o Senhor rejeitou Saul e ordenou a Samuel que fosse à casa do belemita Jessé. Deus chama Davi. O chamado de Davi nos traz importante oportunidade de aprendizado. Primeiramente, ele atendeu um propósito divino duplo: preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Deus fala claramente com o profeta Samuel e ordena que ele vá até a casa de Jessé o belemita para ungir o novo rei. Como veremos mais para frente, Saul estava muito distante dos propósitos divinos. Já não ouvia mais o Senhor, estava envolto em uma sucessão de erros e fracassos. Samuel, então, mesmo receoso de que Saul descobrisse sobre sua missão em Belém, foi até a casa de Jessé. Ao chegar, revela sua intenção e começa a buscar a quem deveria ungir conforme suas próprias referências. Alguém que pudesse se enquadrar nas características desejadas de um rei. Por isso, o velho profeta procurava alguém apto aos olhos humanos, mas o Senhor já havia escolhido alguém, segundo o seu coração. Samuel esperava ungir o primeiro, mas Deus escolhera o último. O que fica para nós, amado, nesse subponto, caro adolescente, é que se nós estivermos no centro da vontade de Deus, haveremos de ser um instrumento na mão do Senhor. E pelo fato de sermos instrumento na mão do Senhor e termos experiência com respeito a essa instrumentalidade de Deus, pelo tempo que for, isso ainda não nos dá o direito de tomar iniciativa própria diante de situações que, pela experiência, nos dá essa condição de podermos fazer determinadas escolhas. Ainda assim, se tratar da obra de Deus, carecemos mesmo diante de tamanho legado, precisamos sempre buscar em Deus a direção. Buscar em Deus e buscar ouvir a voz de Deus. Samuel aqui, tendo todos já a experiência do agir de Deus, Samuel ele já olhou para o primeiro e já achou que era ele. Ele não esperou, já que ele foi enviado, ele também tem que esperar ouvir de Deus dizer para ele no seu coração: é este o homem. Então isso fica para nós, dentro do chamado, como lemos lá, com uma lição, um aprendizado, que dependente do tempo de fé e dependente do grau de comunhão que venhamos ter com Deus, independente das experiências frente
a este legado que temos com Deus, se a escolha que devemos fazer está dentro desse legado, está dentro dessa escolha que Deus, desse lugar ou posição que o Senhor nos colocou, se tratar das coisas do Senhor, fiemos-nos somente em ouvir a voz de Deus. Amém? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Samuel, então, Samuel esperava ungir o primeiro, mas Deus escolhera o último. Segundo ponto, a soberania de Deus e a vocação divina. Deus é soberano. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Ela consiste no total poder e domínio de Deus sobre todas as coisas. Tudo o que existe, desde as forças da natureza e todos os seres vivos, estão subordinados a Deus e a Ele deve a obediência. Por isso que, reconhecendo isso, o salmista diz: do Senhor é o mundo, tudo que nele há e todos que a Ele pertencem. Como servo de Deus, nos conforta saber que nada acontece sem que haja permissão divina. Confiemos no Senhor, pois nada tem força ou poder para frustrar os seus planos. Ele é soberano e todas as coisas foram criadas conforme a sua permissão. É Deus que estabelece a forma como o mundo funciona e também tem o poder para aplicar a sua justiça e interferir em todas as coisas da forma que quiser. Algo que precisa ser bem compreendido é a relação entre a soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio. Essa é uma condição permitida por Deus, ou seja, em acordo com a sua soberania. Porém, destacamos que as nossas ações trazem consequências sobre nossas vidas. Embora tenhamos o livre-arbítrio, destacamos que Deus já sabe tudo o que acontecerá, por isso devemos sempre estar debaixo de sua orientação. Olha aqui, o próprio final do subponto já confirma o que nós consideramos um pouquinho antes. Né? Então, aqui o que fica a importância é que o livre-arbítrio que nós temos, que Deus tem nos dado, jamais estará acima da soberania de Deus. A soberania de Deus, ele governa, né? Ainda que esse livre-arbítrio, a soberania de Deus há de ser manifestada, principalmente quando do uso desse livre-arbítrio ele vier a nos prejudicar. Ele vier, né, a ser um fator, né, de um mau uso, de consequências que sobrevirão. Isso já é um fato que nos prova, por experiência própria, da grandeza, né, e do benefício que temos em saber que o Senhor é sobre tudo e sobre todos. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O que é vocação divina? Segundo o subponto, a busca pela vocação divina deve fazer parte de nossas vidas. É Deus que nos escolhe, nos chama, nos direciona para que possamos viver os seus propósitos no mundo criado por Ele. É por isso que nós sempre ouvimos fazer menção ali de João 15, mas dentro do texto ali, contexto, observe que Deus se dirigiu aos discípulos e disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, para que vades e des fruto. Então, esse fruto já é consequência de que, se Deus escolheu, a realidade dos frutos vai acontecer. Porque é Ele que opera o querer e o efetuar em nossas vidas. A nossa vocação pode não ser nos moldes de alguns personagens bíblicos como Abraão, Moisés, Davi e Jeremias e tanto outros. Talvez não sejamos ungidos por um velho profeta, surpreendidos por uma sarça ardente. Temos nossos lábios tocados ou ainda ouçamos uma ordem clara, nos enviando para longe. Mas uma coisa é certa: Deus tem uma vocação para cada um de nós. Glória a Jesus.
Esse chamado pode acontecer em nossos corações, de forma discreta, porém muito clara. Que as nossas ações para com a nossa vocação esteja sempre de acordo com a diretriz divina, para que possamos ser usados por Deus e assim sermos um canal de bênção na vida de muitos. Lendo aqui, amado, da importância, né, de entendermos que Deus que vocaciona e que, dado essa vocação que o Senhor vem a nos dar, precisamos estar seguindo as suas orientações. Porque ainda que Deus nos vocacione, isso não dá uma carta aberta para fazermos o que quisermos diante do exercício dessa vocação. Um exemplo aqui muito claro com respeito ao que nós lemos aqui é o caso de Moisés. Quando nós vamos ali para Êxodo, capítulo 2, deixa eu ver aqui, se é o capítulo 2, né? Vamos ver que se é o capítulo 2. É capítulo 13, eu creio. Aqui está o chamado de Moisés, né? E um pouco mais na frente, observe que Moisés, aqui no versículo 11, ele se achou, né, incapaz, mas é Deus que comissionou ele. Mas observe bem agora esse termo aqui no versículo 10. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aqui, além da vocação que Deus chamou a Moisés, ele tentou tomar água à frente no tempo errado, sem ter a direção de Deus, como nós vemos aqui no versículo 2, no capítulo 2 mesmo. Vou achar esse versículo aqui. Capítulo 2. Ó, versículo 12, 2:12, ó. E vamos ler o 11 para entender. Ora, aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já velho, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu o egípcio que feria a um hebreu dentre os seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, olha lá, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então aqui foi um ato que Moisés tomou, né, como que já entendendo a chamada dele, mas que a mãe dele, né, pela situação que ele passou, ele se achou ali de ter que tomar a questão em prol e em favor do seu povo. Porém, nós vemos que somente no capítulo 3 é que Deus realmente aparece para Moisés, confirma a chamada, e no 10 ele diz: agora, pois, vem e eu te enviarei. Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor. Ao analisarmos a história de Davi, aprendemos que nem sempre Deus nos dá as informações completas acerca de uma vocação a ser desenvolvida. No entanto, a seu tempo os frutos serão percebidos se nos permitirmos cumprir totalmente as orientações recebidas por Deus. Nós observamos isso, né, na própria Abraão, com respeito a esse percalço também, que nós encontramos ali em Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20. Mas vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver se eu abri para vocês. Então vamos lá. Terceiro subponto, buscando a nossa vocação. Quando atendemos ao chamado de Deus e aceitamos a vocação divina, experimentamos uma profunda alegria e satisfação. Dessa forma, podemos perceber que as nossas vidas estão na mão do nosso amado Deus. A palavra do Senhor convida-nos a estar atento à sua voz e prontamente dizermos sim ao seu chamado. Também é importante frisar que a nossa vocação divina pode não ser o pregar para multidões, pastorear grandes igrejas
ou ainda ser um famoso ministro de louvor. Salomão edificou o templo, mas quem assentou os tijolos? Neemias reconstruiu o muro, mas quem eram as pessoas que estavam ao seu lado? Busquemos com sabedoria a direção do Senhor para nossas vidas. Entendamos, caro jovem, diante desse subponto, que nós estamos falando aqui da vocação, da soberania de Deus e a sua vocação. E essa vocação de Deus não está limitada ao âmbito ministerial da igreja, do congregacional. Essa vocação de Deus está relacionada a Ele nos usar dentro do reino de Deus, que se estende para fora do ministério, para fora do campo geográfico onde fica a igreja. Dentro desse princípio, Deus ele pode usar você até mesmo dentro da sua vocação natural. Temos um exemplo na Bíblia, temos outros, mas vou citar um exemplo. Aquela moça que estava na casa de Naamã. Ali foi o agir de Deus ou não foi? Ainda dentro daquela circunstância de cativeiro, aquela jovem, ela se deixou ser usada por Deus. E foi o instrumento para a cura daquele chefe do exército ali da Síria, Naamã. E eu poderia aqui citar tantos outros exemplos. Porque Deus ele nos usa tanto por intermédio ou no exercício da nossa vocação natural. Você que trabalha, caro jovem, dentro do seu serviço, Deus pode usar você ali, numa atitude de socorro, numa atitude de um esclarecimento, até com respeito à condição de anseios naturais ali do dia a dia. E esse ato seu vai estar por intermédio dessa ação providencial de Deus, vai ser algo que Deus está tratando ali com aquela pessoa para chamá-la para o seu reino. E aquela pessoa, ela já conhece você. Se ela não conhece, ela vai passar a conhecer e saber que você é um jovem de Deus, uma jovem de Deus. E que você agiu daquela maneira porque você comunga com o Senhor. Que o teu relacionamento com o Senhor é que deu a você essa direção e você teve essa preocupação. Porque, amado e caro jovem, o mundo ele vive sob uma esfera de alienação de Deus e dentre os homens, dentre eles próprios, onde cada um busca o seu próprio bem. E quando muitos casos que há uma afinidade ainda sobre uma esfera de corrupção, sobre uma esfera de interesse. Porém, aqueles que são do Senhor, né? O seu amor é um amor altruísta. As suas atitudes é totalmente desvencilhada de interesse, onde vigora somente como alvo a glória de Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui. Nossa vocação divina pode ser na mais diversa área onde, dirigidos pelo Espírito Santo, poderemos ser canais de bênção na vida de muitos. Olha aí, precisa mais comentar aqui, que ele já confirmou o nosso comentário. Vejamos um exemplo no Novo Testamento. Tabita, também conhecida como Dorcas, dedicava-se ao cuidado dos pobres da sua cidade, inclusive costurando túnicas e vestidos para as suas viúvas necessitadas. Olha aqui, amados. Às vezes estamos fechados, caro jovem, a questão de ser um pregador. Porque hoje parece que os dons de Deus e a vocação de Deus se limitou apenas a 2 ministérios, o da palavra e o do louvor. Observe isso. Se isso não tem acontecido nos últimos dias, que estava dando uma cãibra aqui na minha perna, se não tem acontecido isso, observe a próprios pregadores, reconhecidos na mídia do YouTube, sem citar nome aqui. Em algumas pregações, ele se dirige aos pregadores
exclusivamente, e os cantores. Como se a igreja do Senhor, como se a soberania de Deus e a sua vocação divina estivesse restrita a essas duas áreas somente. Observe como o modismo sutilmente ele entra dentro, né, do convívio, do caminhar, da trajetória da igreja e vai fazendo com que nós vemos a nos esquecer da grandeza desta soberania de Deus com respeito aos seus atos providenciais e dentro desses atos providenciais a questão da instrumentalidade da minha vida e da tua vida, caro jovem. Atos comuns da vida. Essa moça, essa mulher ou essa moça, Tabita, ela foi usada dentro dos seus dons naturais. Porque o reino de Deus é isso, amados. E a vocação de Deus, elas são diversas. E os dons são aqueles que estão elencados. E não está só na pregação da palavra e muito menos no canto ainda. Porque no canto, ainda ouso dizer que todos que tiver fôlego, louve ao Senhor. Então, para Deus, o importante não é o canto de determinada cantora, o cantor gospel, ou o irmão. Por mais reconhecido que ele seja na questão da sua vida prática, né? A questão de ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, temente a Deus. Independente disso. A importância de Deus está na oferta. Oferta do louvor. Ele vai olhar para mim, depois vai olhar para a oferta. E nós queremos, porque nem dom é um dom natural de cantar. Uns cantam melhor, é claro, outros compreendem melhor e se expressam melhor numa música, porém todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Agora os dons, palavra de sabedoria, palavra de ciência, dom de discernimento, dom da fé, operação de sinais e maravilhas, dom de curas, de curar, dons de curar, variedade de língua, interpretação de língua, profecia, socorro, ensino, e pastores, dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Não vou entrar na particularidade de cada um desses aqui. Se o que já ainda é, se ele deixa de ser no dia de hoje. Mas está lá na Bíblia. Então, os dons de Deus, com respeito à vocação divina, não está estritamente limitado somente aos dons espirituais e ministeriais. Até mesmo por intermédio de dons naturais, nós poderemos estar a serviço do reino de Deus, buscando com sabedoria, como diz o final do texto que nós lemos anterior, em Deus o nosso sincero, comum e direcionado serviço ao reino de Deus dentro do nosso dia a dia. Ela era uma seguidora de Jesus Cristo que se dedicava com alegria atendendo, especialmente as mulheres desfavorecidas de sua sociedade. Ore com convicção para que o Senhor revele qual a vocação divina para a sua vida e sem medo, diga assim ao seu chamado. O Senhor vê o coração. Terceiro ponto. O que o homem vê? O ser humano tem uma inclinação natural de julgar o seu semelhante a partir daquilo que pode ser percebido externamente. Aparência física, as palavras bem colocadas, um gestual coerente com a ocasião, as roupas bem escolhidas, a eloquência na argumentação, as causas defendidas, a seleção de fotos e a edição escolhida para redes sociais. Tudo é levado em conta na hora de atribuir o juízo de valor sobre alguém que estamos conhecendo. Se alguém se destaca nesse critério, facilmente será admirado, desejado e seguido. O contrário também se aplica. Quantos são rejeitados e alvo de preconceito por conta de sua aparência? As consequências desse comportamento já são bem conhecidas, né? Até mesmo na nossa própria vida. Não venhamos a julgar pela aparência, né? Nós podemos só enxergar o exterior, mas não enxergamos o interior. O Senhor vê o coração.
A aparência externa não pode determinar o caráter da pessoa que a possui. Podemos muitas vezes, olhando para uma pessoa, fazer uma leitura de como achamos que está o coração dela, mas dessa forma, provavelmente seremos induzidos ao erro. A palavra bem escolhida, o porte físico ou os hábitos finos não consegue atribuir a alguém o caráter, a integridade, a fidelidade de uma pessoa que serve ao Senhor. As qualidades externas são, por definição, superficiais. O que realmente determina se uma pessoa é ou não é, que busca estar no centro da vontade do Senhor, são as qualidades espirituais que trazemos em nossos corações. Lembremos sempre, do nosso coração procede a saída da vida. O nosso exterior é reflexo do interior e não o contrário. O que Deus vê? Deus nos conhece por completo. Nosso caráter, nossas intenções, nossa visão de mundo e a forma como nos dedicamos a buscar intimidade com Ele. Tanto o profeta quanto o pai do jovem percebiam e viam as coisas com limitações. No entanto, Deus tinha planos surpreendentes para aquela ocasião e um jovem pastor de ovelhas seria ungido como novo rei de Israel. Deus buscava um homem segundo o seu coração. Observe que diante dessa que nós lemos no 1 e no 2, Jessé foi orientado por Samuel para se santificar ele e os seus filhos. Observe que ele só santificou os 7. Na visão até mesmo do pai de Davi, seria um daqueles filhos ali, mas Davi, né, por ser o menor, deixou ali cuidando das ovelhas. Como, esse aqui Deus não vai chamar não. Cuidador de ovelha, isso aí não. Irmãos, não venhamos a cair sobre esse comum erro nosso, de julgar pela aparência. Que nós venhamos a olhar para Deus e seguir as orientações que Deus nos dá. Porque quanto a quem é e a quanto o que alguém vem a ser pelo exercício da sua fé, pelo exercício da sua vocação, entenda, como já foi dito aqui, que não nada é dado ao homem se não vier do alto. Essas palavras foi do Senhor Jesus diante de Herodes. A escolha do Senhor foi a de um jovem imperfeito, mas fiel. Davi se destacava pelo porte físico. Era bem jovem ainda em formação, estava muito aquém da forma física de soldado de Saul. Mas o coração de Davi agradava ao Senhor. Nós não somos capazes de ver como o Senhor vê. E assim como Samuel, somos limitados. Por isso, mesmo devemos confiar em Deus para obter o discernimento correto que vem do alto. Devemos confiar no Senhor sabendo que, quando Deus olha para os nossos corações, Ele consegue ver a nossa fidelidade, nossos valores e as nossas intenções. Terceiro subponto, como somos vistos? Somos sempre vistos por Deus. O texto sagrado diz que os olhos do Senhor estão continuamente passando sobre a terra, para fortalecer aqueles que têm o coração voltado para Ele. Também aprendemos que o Senhor examina nossos corações, nos conhece profundamente. Aos que seguem a Deus, essas são duas verdades maravilhosas no cumprimento de sua vontade. Somos cuidados, fortalecidos e conhecidos pelo nosso Senhor. Encerrando, também somos vistos pelas pessoas que encontramos no dia a dia. Quando elas nos veem, conseguem ver um seguidor de Jesus. Ela sabe que quando estamos presentes, somos canal de bênção do Senhor. É importante termos em mente que o nosso coração deve irradiar a presença divina em nossas vidas, refletindo em nossos atos, palavras e pensamentos. Que possamos, com as nossas vidas, anunciar o amor de Deus a todas as pessoas e assim cumprir o maior propósito de nossas vidas. E antes da conclusão, eu queria trazer aqui uma terceira realidade.
nós somos vistos por Deus, que nos conhece na nossa plenitude. Nós somos vistos pelas pessoas, mas também somos vistos por Satanás. O próprio Senhor inquiriu de Satanás, como nos diz o livro de Jó. Tens visto o meu servo Jó? Homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. E também no relato do apóstolo Paulo, de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, quando fala daqueles irmãos que, vendo ali Paulo operar, quis expulsar o demônio. E diz a Bíblia que o próprio demônio falou para aqueles homens: conheça Paulo e conheço a Jesus, que Paulo prega. E vós, quem sois? Então eles viam ele, mas não tinham visto que o poder de Deus estava nele, que a instrumentalidade dele estava neles. E eles enfrentaram aqueles homens, tiraram a roupa, deram uma sova neles. Então, somos vistos por Deus, pelas pessoas, e aqui um crivo do canal, a voz que comanda o deserto, também somos vistos por Satanás. O próprio apóstolo Pedro, ele diz que ele está ao nosso derredor, querendo como leão nos tragar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Conclusão: chamado para uma grande missão. Davi foi escolhido por Deus e ungido rei para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Compreendemos que a soberania de Deus e a vocação divina são conceitos que se relacionam na vida daquele que busca servir pelo bom caminho, ser canal de bênção do Senhor na sociedade. Vamos alegremente obedecer ao Senhor, colocar em prática a vocação divina, delegada a cada um de nós, buscando para nossas vidas as posturas desejadas em alguém segundo o coração de Deus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos fazer a nossa comum encerramento aqui orando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão aos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por todo o decorrer desse conteúdo maravilhoso em que aqui aprendemos. Fala conosco, Senhor, que sejamos uma flecha da tua aljava para uso do Senhor, diante do teu reino, segundo a tua soberania e pelas prerrogativas que somente o Senhor o tem dentro deste reino, de vocacionar cada um de nós, segundo os atos providenciais do Senhor, segundo planos e objetivos pelos quais o Senhor venha buscar tê-lo e alcançá-lo, porque ninguém poderá estovar a tua mão, diz o Senhor. Por isso, Pai, faz isso, usa cada jovem, cada adolescente, vai separando conforme, Senhor, teu querer. Batiza com o Espírito Santo, concede dons espirituais, ministeriais, Senhor Jesus, conforme aquilo que for útil para a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e faz, Senhor, nos compreender a vocação para a qual o Senhor tem nos chamado, para que com excelência possamos exercer o ministério que o Senhor venha nos dar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém.